Nós vamos iniciar aqui a nossa aula, vamos falar hoje sobre fluxo de energia e ciclos da matéria na natureza. Vamos lá? Então, inicialmente, nós temos uma pergunta para a gente refletir. Vivemos de luz? O que vocês acham? Deixa aí no comentário do vídeo. O que vocês acham? Nós vivemos de luz? É uma reflexão justamente para a gente fazer a respeito da interferência da radiação solar nos ecossistemas do nosso planeta, na ciclagem de energia, na ciclagem de matéria que nós temos dentro do nosso planeta, certo? Então, vamos falar um pouquinho agora de energia para a vida. O nosso Sol ele é composto basicamente de 74% é gás hidrogênio, 24% é hélio e 2% é composto aí de oxigênio, carbono, ferro, enxofre, níquel, entre outros elementos, certo? Falando um pouquinho de fusão nuclear, nós vamos ver que essa fusão nuclear está diretamente ligada a justamente essa energia da qual nós estávamos falando. E essa energia, essa radiação, ela adentra o nosso planeta principalmente por meio de um processo que é muito conhecido da gente, que é o processo de fotossíntese, ou seja, que é a fixação do carbono, que é a captura dessa energia, dessa radiação, principalmente por meio da clorofila A, que é posteriormente lá num processo um pouco mais complexo, que nós vamos ver mais à frente nas próximas aulas, que é denominado de fotossíntese, certo? Ou seja, síntese dessa energia, dessa luz, que é transformada em matéria orgânica. E aí nós temos as transferências de energia entre os seres vivos. Nós vamos ter o que nós vamos chamar de biomassa, que é justamente essa composição que nós temos no nosso organismo. E essa biomassa, ela é produzida, né, pelos vegetais, que são os autótrofos, e que é capturada posteriormente pelos herbívoros, certo? E, na sequência, aí, pelos carnívoros. Então, essa biomassa, ela faz parte dessa transferência de energia que acontece entre os seres vivos, particularmente entre os autótrofos e os heterótrofos, certo? Vamos falar um pouquinho agora de teias e cadeias alimentares. Professor, o que é uma cadeia alimentar? Uma cadeia alimentar é justamente essa interdependência que existe entre os seres vivos. Por exemplo, nós vamos ter aqui o que nós vamos chamar de produtores. Produtores são os autótrofos, né? São aqueles que fazem fotossíntese, que capturam a energia do sol e transformam em matéria orgânica. Vamos ter aí os consumidores primários, que são os herbívoros, os consumidores secundários, por exemplo, no caso aqui é o leão, e nós vamos ter os decompositores, né? Após esse a óbito, né, se transformar em cadáver, os decompositores vão fazer o processo de reciclagem, certo? Essa cadeia alimentar pode ter um consumidor terciário? Sim, pode. E a junção de uma cadeia com a outra, nessa interdependência entre as cadeias alimentares, nós vamos chamar de teias alimentares, certo? A dissipação de energia na teia alimentar. Aqui vocês estão vendo um tipo de organela que nós vamos chamar de mitocôndria, certo? A mitocôndria, ela produz energia. Aqui vocês estão vendo um coelho, certo? Mastigando aqui o seu alface. Professor, o que tem a ver o coelho com essa mitocôndria? Tem a ver que a biomassa consumida pelo coelho, certo? É diferente da biomassa que ele ganha, ou seja, ele tem que consumir mais do que apenas aquela quantidade de biomassa necessária ao desenvolvimento das suas funções básicas, como, por exemplo, a respiração celular. Então, ele tem que consumir um nível de biomassa a mais para permitir o seu crescimento, certo? Nós temos aqui, nós vamos chamar de pirâmides ecológicas. Vocês estão vendo aqui uma pirâmide ecológica em que nós vamos ter o produtor, no caso aqui um vegetal, o consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e um consumidor quaternário, certo? Mas por que a gente está falando disso, dessa cadeia alimentar? Porque nós estamos falando de dissipação de energia nos níveis tróficos. Professor, o que é essa dissipação de energia nos níveis tróficos? Ora, nada mais é do que o seguinte: vocês acham que a energia, a biomassa que é produzida pelos vegetais, a mesma quantidade de biomassa produzida aqui chega do mesmo tanto aqui na coruja? Lógico que não. Pelo que eu acabei de explicar aqui no slide anterior,
Ou seja, parte dessa energia é consumida pelas atividades básicas, por exemplo, da lagarta, do sapo, da cobra, até chegar à coruja. Em termos simples, parte dessa energia, dessa biomassa que é consumida, ela se perde. Então, cada nível trófico acima, posterior, vai pegando menos energia do que o nível trófico anterior. Ou seja, desde que sai aqui do produtor até chegar aqui, no caso, no consumidor quaternário, não é a mesma quantidade de energia, certo? Ela se dissipa, principalmente por conta das funcionalidades que cada organismo, no caso, cada consumidor, ele vai demandar, certo? E aí nós temos as famosas pirâmides ecológicas. Nós temos uma pirâmide de biomassa, que geralmente nós representamos aqui em gramas por milímetro cúbico, aliás, milímetro quadrado, certo? Nós vamos ter aqui os produtores, que são os vegetais, consumidor primário, secundário e o terciário, certo? Aqui é a quantidade de biomassa em cada um. Percebam como a biomassa vai se dissipando até chegar aqui, no caso, ao consumidor terciário, que é uma águia. Temos a pirâmide de energia, certo? E aqui nós vamos ter representado por quilocalorias por metro quadrado ao ano. Nós vamos ter novamente os produtores, consumidores primários e os consumidores secundários. Novamente a dissipação de energia do produtor até chegar ao último consumidor aí, que no caso para no consumidor secundário. Pirâmide de números, muito parecido também, certo? Ó, 1.000 plantas para alimentar 300 gafanhotos que alimentam 20 aves, certo? Então, nós temos aí um exemplo de cada um dos tipos de pirâmide, biomassa, de energia e de números. Vamos ter aqui o conceito de produtividade. Respiração. Nós vamos ter ainda aqui a produtividade primária líquida, que é justamente a produtividade bruta menos a respiração celular, ou seja, é o que sobra depois da respiração celular. Vamos ter a produtividade secundária bruta, que é justamente a produtividade secundária líquida, que é justamente menos a respiração celular, certo? Conceito relacionado ao ciclo biogeoquímico. O que é um ciclo biogeoquímico? Como o nome já está dizendo, é algo cíclico, é algo que tem uma ciclagem, no caso aqui no planeta Terra, relacionado aos elementos químicos, certo? Então, esse conceito está relacionado à circulação de elementos químicos entre os organismos e a parte não viva, ou seja, a parte em que nós vamos chamar de elementos abióticos, certo? Nós vamos ter aqui, estamos vendo aqui um cadáver, né? Que vai ser, cujo material químico aqui, elementos químicos, aliás, vão ser reaproveitados, né? Como adubo pela árvore, ou seja, há uma ciclagem, né? Desses elementos. Aí nós temos o ciclo da água, certo? Em que vocês podem observar aqui, ó, nós vamos ter a evaporação, ou também ainda a evapotranspiração, certo? Chega lá, condensa, precipita, né? Corre, por exemplo, aqui no caso de neve, essa neve derrete, vai para os rios, dos rios chega aos oceanos, e aí nós temos um ciclo. Nós temos muito interferido nesse ciclo, certo? Ciclo do carbono, onde há principalmente essa ciclagem do carbono por conta da queima de combustíveis fósseis, liberação de elementos químicos, no caso do carbono, né, para a atmosfera. Nós vamos ter carbono também, por exemplo, nas rochas sedimentares orgânicas, como é o caso do petróleo. E aí nós vamos ter o ciclo do nitrogênio, certo? As plantas, elas não conseguem absorver de forma direta esse nitrogênio. Então, elas precisam de certos tipos de bactérias fixadoras, certo? Um exemplo aí são as nitrossomonas, certo? Que fixam esse nitrogênio, convertem em um outro tipo de substância que as plantas conseguem absorver, certo?
E aí, pessoal, a ciclagem natural do planeta tem sido interrompida por nossa espécie. Fica a pergunta aí, o que vocês acham dessa pergunta? Deixa aí nos comentários também. Não é hora de repensar no modo de vida que nós temos hoje?